Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a função exponencial, que são aquelas funções que, quando a função é uma função crescente, a taxa desse crescimento é cada vez maior, e quando a função é uma função decrescente, a taxa desse decrescimento é cada vez menor. Mas a pergunta que nós queremos responder hoje é a seguinte: como calcular esse crescimento e esse decrescimento da função exponencial? Vamos lá? Nós vimos que a expressão matemática que define a função exponencial é f de x igual a elevado a x, onde a é o número real positivo, diferente de 1, e é a nossa base, é a base da função exponencial. X é o nosso expoente, e x é um número real qualquer. Porém, quando nós estudamos fenômenos físicos, químicos, enfim, e queremos uma modelagem matemática destes fenômenos e a gente cai em uma função exponencial, a função exponencial que nós obtemos é uma função parecida com esta expressão aqui. f de x igual a b vezes z elevado a alfa x. Veja que agora a base é o número e. E é um número irracional, é um número de Euler, que vale aproximadamente 2,71. B é um número real qualquer diferente de zero. X é a nossa variável, e alfa é um número bastante importante, que é o fator de proporcionalidade. Mas qual é, de fato, a importância desse alfa? Bom, em um curso de cálculo, nós aprendemos a calcular a taxa de variação instantânea de uma função qualquer. O que seria a taxa de variação instantânea? É quando você quer estudar como a função está variando em determinado ponto do domínio da função. E no caso da função exponencial, a taxa de variação instantânea dessa função aqui, f de x igual a b vezes e elevado a alfa x, pode ser calculado da seguinte forma: alfa vezes b vezes e elevado a alfa x. Não vou entrar em detalhes de como chegamos nessa expressão, mas perceba o seguinte: perceba que b vezes e elevado a alfa x é a própria função f de x. Então, alfa vezes f de x. Portanto, quando você quer calcular a taxa de variação instantânea da função exponencial em um determinado ponto do domínio dessa função, basta multiplicar o alfa vezes o valor da função naquele instante. Portanto, eu posso afirmar que a taxa de variação instantânea da função exponencial é diretamente proporcional a esse alfa. Portanto, alfa é o nosso, de fato, é o nosso fator de proporcionalidade. Nós veremos isso analisando alguns gráficos com a utilização do GeoGebra, mas antes de utilizar o GeoGebra, eu gostaria de mostrar aqui algo bastante simples e importante, que uma função exponencial em uma base qualquer, ela pode ser escrita utilizando a base e. Veja, como as duas funções elas são iguais, então 3 elevado a x é igual a e elevado a alfa x, ok? Bom, veja que eu preciso determinar o valor desse alfa. Como o alfa é um expoente, eu vou aplicar logaritmo natural de ambos os lados da equação. Então, eu fico com o lado esquerdo, ln de 3 elevado a x, e o lado direito, ln de e elevado a alfa x. Usando as propriedades do logaritmo, esse expoente passa multiplicando todo o logaritmo, 3 vezes x vezes ln de 3, vai ser igual, do lado direito a mesma coisa, alfa x vezes ln de e.
Então, o x pode ser simplificado com x, ln de e vale 1, portanto, o nosso alfa é igual a ln de 3. Assim, para escrever a função f de x igual a 3 elevado a x na base e, eu tenho que f de x é igual a e elevado a ln de 3 vezes x, ok?